Senhoras e senhores, vamos então dar continuidade às nossas atividades do período da tarde, do nosso evento Encontro Nacional do Instituto Rui Barbosa, com o painel que vai tratar de correição, instrumento de apoio à governança dos tribunais de contas. E o mediador, eu convido o conselheiro Wilson Rogério Vandal, conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Convido também os debatedores Marco Aurélio Queiroz de Souza, secretário executivo da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Senhora Cláudia Stancioli César, coordenadora da Corregedoria do Estado de Contas do Espírito Santo. E o chefe de gabinete da Corregedoria do TCE de Rondônia, Rogério Alessandro Silva. Antes de passar a palavra ao mediador do painel, vou fazer uma leitura breve dos currículos. O conselheiro Wilson Rogério Vandal foi eleito deputado estadual por 4 legislaturas, ingressou neste Tribunal de Contas em fevereiro do ano de 2000, escolhido pela Assembleia Legislativa, foi vice-presidente do TCE no período de 2007 a 2009 e presidente eleito para o período de 2010 a 2011. Foi supervisor da ouvidoria de 2012 a 2016. Atualmente, é corregedor-geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Marco Aurélio Queiroz de Souza, graduado em processamento de dados pela Universidade de Taubaté em 1987, graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá, pós-graduado em Análise de Sistema pela Fundação Armando Alves Penteado, pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Cuiabá, pós-graduado em Análise de Sistema pela Fundação... pós-graduado em Direito e Controle Externo na Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, mestrando em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, empossado em 2001 no cargo de Técnico de Controle Público Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, exerce atualmente a função de secretário executivo da Corregedoria Geral desde janeiro de 2016 até a presente data. Senhora Cláudia Stancioli César é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, coordenadora da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Direito Penal e Processual Penal no Centro de Ensino Superior FABRA. Senhor Rogério Alessandro Silva, chefe de gabinete da Corregedoria Geral do TCE de Rondônia, delegado da Polícia Judiciária Civil do Estado de Rondônia, em 2010, e chefe do Gabinete de Corregedoria Geral do TCE de Rondônia desde 2012. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela UBRA de Porto Velho e em Segurança Pública e Direitos Humanos pela Senasp-Unir, em 2016. Ex-assessor de desembargador do TJ de Rondônia, bacharel em Direito pela Universidade de Marília, em 1997. Passo a palavra, nesse instante, ao mediador de debate, o conselheiro Wilson Rogério Vandal. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, ao lado de Espírito Santo, Mato Grosso e Rondônia. E solicito, acho que vai ter questionamentos, depois vai ter perguntas. Era importante, na hora da pergunta, colocar o nome e talvez o e-mail, porque se não der tempo de responder no nosso horário até o final, pode responder depois. Os palestrantes poderão dar a resposta por e-mail das perguntas que, se por acaso ficarmos devendo a resposta em função do nosso horário. Então, eu concedo a palavra agora ao doutor Marco Aurélio. Primeiro a Cláudia. Cláudia, tem a palavra. Boa tarde a todos. O tema não poderia ser mais atual. Correição, instrumentos de apoio à governança dos tribunais de contas. Ele, além de ser atual, é de extrema relevância aos tribunais de contas. Essa certeza eu tive antes mesmo de entrar na corregedoria, em 2015, quando eu tive a oportunidade de participar das equipes do Marco de Medição de Desempenho da Tricom, quando eu, pela primeira vez, vi as atribuições do cargo da unidade, da corregedoria, e eu fiquei muito impressionada com a quantidade de atribuições e com o perfil
de governança, a capacidade que essas atribuições tinham de contribuir tanto para a gestão do tribunal quanto para a melhoria da governança. Exemplo, a gente pode citar o controle de prazos, que é uma atribuição típica da corregedoria, e as correções ordinárias. Não está funcionando. Tem outro passador? Bem, consegui. Então, a corregedoria, é importante a gente começar a falar, antes de entrar na experiência do nosso tribunal, do meu tribunal, que é o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, já foi bem até explanado pela minha colega Karina, eu gostaria de abordar alguns pontos, dentre eles referentes à corregedoria e às correições. Primeiramente, dizer que a corregedoria ela possui 2 objetivos principais. É importante falar nesses 2 objetivos, porque a corregedoria sempre, em geral, a gente tem uma visão que a corregedoria tem um viés muito disciplinar, somente disciplinar. Fala em corregedoria, lembra de PAD, lembra de sindicância, lembra de procedimento de investigação preliminar, e muitas vezes a gente esquece que a corregedoria também é importante para contribuir na eficiência do tribunal. E a corregedoria, como que ela pode contribuir para essa eficiência no tribunal? Uma das formas dela conseguir contribuir para a eficiência do tribunal é através da correição. A eficiência operacional ela vai está diretamente ligada à governança pública. Gente, não estou sabendo mexer com esse. Passou. Então, é isso aí, a correção como um instrumento, uma ferramenta de alcance da governança pública em busca da eficiência. E é um motivo, pela correção é possível a gente conhecer a realidade de cada uma das unidades do Tribunal de Contas e uma visão geral do nosso Tribunal de Contas. A correção ela permite, então, ao conhecer a realidade de cada uma dessas unidades, a gente consegue identificar oportunidades de melhoria para o desempenho das unidades do tribunal. Rotinas e procedimentos de trabalho que podem ser aperfeiçoados, seja porque eles já se mostram ineficientes na prática, seja porque eles estão descontextualizados com as mudanças do tribunal. Posso dar um exemplo. Nosso tribunal ele implantou o processo eletrônico. E, a partir dessa mudança, muitas rotinas de trabalho feitas, às vezes, até por planilha de Excel, de controle de processos, elas passaram a ser eletrônicas. E alguns setores ainda não desconhecem muitas das ferramentas que estão disponíveis a eles e continuam fazendo seus controles manuais, seus controles de Excel. Então, quando a gente entra num setor, a gente vai identificando essas rotinas que estão descontextualizadas com a evolução do nosso tribunal mesmo. Outro exemplo são as citações, notificações. Por que não fazer por malote eletrônico? Exemplo do que é feito hoje no Tribunal de Contas do Mato Grosso. Por que fazer por AR? Por que fazer por mandado? Se a gente pode usar ferramentas mais céleres. Então, nós também identificamos nas correições, quando a gente entra nos setores, boas práticas de gestão. Práticas as quais devem ser propagadas, não devem ficar restritas num determinado setor. Às vezes, a gente identifica setores com atribuições similares, mas um rende mais do que o outro. Por quê? Vamos tentar descobrir para multiplicar essas boas ideias, essas ideias inovadoras. Muitas vezes, também, a gente identifica contribuições pessoais dignas de nota. Às vezes, um determinado servidor, às vezes, a gente brinca e fala, fulano carrega o setor. Né? É um servidor que trabalha além do que se espera dele. Então, por que não também reconhecer esse trabalho? E, então, a corregedoria ela entra nos setores, mas ela entra com a função de conseguir ter essa visão geral e ampla daquele setor.
como que ela faz isso? Ela avalia vários aspectos: economicidade, eficiência, eficácia, efetividade dos trabalhos desenvolvidos naquele setor. Ela avalia também a conformidade legal daqueles trabalhos, o cumprimento de prazos, né, como já foi falado aqui, o tempo de permanência de um processo no setor, a tarefa, quanto tempo está demorando para fazer aquela tarefa, os documentos, os processos no setor e todo o procedimento, todo o trâmite que é feito na corregedoria, na unidade. E também sobre o aspecto de cumprimento de metas. Cada tribunal tem seu planejamento estratégico, seus planos executivos, os planos das unidades, se estão sendo cumpridos, se não estão, cumprimento de deliberações plenárias do presidente, do corregedor, de relatores, apuração de condutas e deveres funcionais que eventualmente a gente identifica no decorrer das correições, e de que forma elas são realizadas. Quando a gente entra no setor, a gente pode utilizar de várias formas, dependendo de qual seja o objeto e qual seja o procedimento adotado. A gente faz entrevistas, questionários, análise de processos, análise de metas e indicadores de desempenho, planos institucionais, análise dos planos institucionais, análise de normativos. E aí, depois de feita a correção, o que ela nos traz? É impossível, depois de uma correção em todas as unidades, a gente acaba tendo uma visão geral, ampla da unidade, seja a correção de abrangência geral ou específica, mas você acaba tendo se for uma abrangência específica, a gente vai ter uma noção ampla daquele problema, se for geral, ampla daquele setor. E, por consequência, do tribunal como um todo. E isso é governança pública. É um instrumento capaz de contribuir para o tribunal alcançar maior governança. E quanto mais eficiente for a corregedoria, mais eficiente vai ser também. Quanto mais eficiente a correição, mais eficiente vai ser a resposta que nós vamos dar para os nossos setores. E quanto mais fortalecido o tribunal, mais fortalecido também a nossa tarefa final, que é a tarefa de alcançar o controle externo mais eficiente. E aí, passando para a experiência do Tribunal de Contas, como a minha colega Karina falou, em 2015, a nossa nota era 4 na atividades. Estrutura a gente tinha. A gente tinha uma estrutura de sala, de móveis, de servidores, aparelhos de informática. Porém, a nossa nota na atividade de corregedoria era uma nota 0. E, para sair desse 0, a gente teve que bolar uma estratégia. A estratégia que a gente planejou foi a seguinte: a gente atacou 4 pilares principais. Marco legal da corregedoria, a gente tinha que fazer normas, como minha colega colocou aqui, foram várias normas. Ontem a gente aprovou mais uma, terça-feira, uma norma de PAD para membros. Teve uma intensa atividade legislativa. Sistema de controle de prazos eletrônicos, a gente precisava, não era impossível fazer controle de prazos sem um sistema de controle eletrônico. E focamos também na necessidade de fazer a primeira correção ordinária e, finalmente, na celeridade dos processos da corregedoria. Quando a gente entrou, tinha processos de PAD, de investigação preliminar, que estavam parados, ou, se não estavam parados, estavam tramitando com muita demora. E, traçado esses 4 pontos, a gente passou, então, quando chegou na hora de decidir como que seria feita a nossa correição ordinária, nós passamos para avaliar o estoque de processos de controle externo. Nós entendemos que esse seria um tema relevante, dada a situação do tribunal, o contexto atual, né, do nosso tribunal. E o que nos motivou, principalmente, foram esses pontos aí. A atribuição da corregedoria. A corregedoria tem atribuição de controlar prazos, os princípios da eficiência, da efetividade, da eficácia, princípio da duração razoável do processo. Era inconcebível um processo durar 10 anos, 13 anos, 7 anos. E a gente identificou essa realidade lá dentro. Lógico que não eram muitos, mas existiam. Agilidade do julgamento dos processos e gerenciamento dos prazos. Foi um dos indicadores do marco de medição de desempenho da Tricom. E ele é tão importante que ele virou um indicador, virou um indicador específico. E a gente, percebendo isso, falamos, vamos atrás do controle de prazo.
E também a necessidade de medição do nosso desempenho interno. A gente não tinha noção de quantos processos mês a gente tinha capacidade de julgar. A gente não sabia quantos processos nós poderíamos estar julgando no mês e se a gente poderia estar aumentando essa produtividade, se a produtividade estava boa, se estava ruim. E, por fim, não menos importante, como o palestrante professor César falou, transparência dos atos públicos da gestão. Então, a estratégia adotada para fazer a nossa correção, ela começou em 2016, com a elaboração e publicação do normativo que a gente fez de prazos, de resolução de prazos, que foi a Resolução 300 de 2016. Ela previa um inventário anual obrigatório dos processos. Então, todas as unidades, a gente travou, digamos assim, no sistema a movimentação dos processos, e todas as unidades, pelo período, na época do inventário, não podia movimentar e tinha que preencher uma tabela falando dano, várias informações importantes sobre aqueles processos, para que a gente pudesse, então, conhecer a realidade dos nossos processos. Ela também estabelecia, essa resolução, prazos para apreciação e julgamento dos processos novos. A gente determinou que processos... A gente, eu digo o tribunal, né? O tribunal determinou que processos novos seriam aqueles autuados a partir de 2017. Todos os outros, ou seja, os processos autuados até 31/12 de 2016, foram considerados de estoque. E, como tal, eles receberam um tratamento diferenciado. Estoque, a gente tratou 25%, ele teria que ser concluído em 2017. 25% em 2018, 25% em 2019 e 25% em 2020. De forma que, ao final desses 4 anos, a gente teria conseguido 100% julgar 100% do nosso estoque. E, então, isso foi feito nessa resolução de 2016. Quando vem janeiro de 2017, nós realizamos esse inventário, colhemos todas as informações, então. Em janeiro ainda, nós criamos uma comissão para estabelecer quais os processos de estoque teriam prioridade em 2017, esses 25%, quais seriam os 25% de 2017. E aí nós selecionamos 750 processos, isso não é os 25%, não. A gente selecionou um pouquinho mais, porque tinha uns que a gente queria adiantar, que estavam em fase muito inicial, e a gente pensou, vamos colocar também, porque eles estão na fase de citação, e aí para esses processos já entrarem como prioritários em 2018. Mas, no total, foram 750 processos do estoque, com o julgamento prioritário para 2017. E aí, quais foram os critérios que nós escolhemos? Todas as solicitações do Poder Legislativo, todas as consultas, porque a gente entendia que não era viável. O prefeito, o gestor, faz uma consulta, pelo marco de medição seriam, se eu não me engano, 3 meses. Às vezes a consulta fica 4 anos, e aí o gestor já saiu, já acabou o mandato dele e ele não teve a resposta que ele precisava. Então, todas as consultas entraram como prioritário, julgamento prioritário. Todos os processos com repercussão social também entraram. Os processos em que a prescrição da pretensão punitiva estava em fase de instrução avançada, para que evitasse, lógico, que a prescrição desses processos, e todas as tomadas de contas especiais, representações, denúncias e fiscalizações. Então, em março de 2017, de posse desse inventário e todas essas informações que tinham no inventário, nós também pegamos o que tinha no nosso processo eletrônico. O nosso processo eletrônico também nos disponibilizava informações dos exercícios de 2015, 2016 e 2017. E essas informações nos ajudaram, então, a gente analisou todas essas informações e aí decidimos que o objeto e a abrangência da correção seria uma análise, o objeto, a análise e diagnóstico do estoque dos processos de controle externo em tramitação no tribunal. A abrangência seriam todas as unidades em que tramitavam esses processos, à exceção dos processos de registro de ato pessoal. Então, nós realizamos a correção, ela pode ser localizada no nosso site, na página da Corregedoria, correições. E aí está só o sumário, né? Nós analisamos, fizemos a
a correição com base no manual de auditoria de conformidade do nosso tribunal. Nós seguimos aquela lógica, então fizemos com visão geral do objeto, objetivo e questões da correição, metodologia, benefícios, constatações. Nas constatações, nós passamos por todos os setores do tribunal. Está pequeno, não dá, acho que não dá para ver muito bem, mas gabinete de conselheiros, gabinete de auditores, Ministério Público, Secretaria-Geral de Controle Externo. Fizemos a análise comparativa do estoque. E o resultado foi muito interessante. Nós disponibilizamos no site essas informações e a gente, no primeiro momento, achou que seria uma pretensão um pouco avançada, mas, para nossa surpresa, foi aceita, né, nosso pedido, e foi para o site. E essa transparência, eu acho que ela é muito importante. E, no decorrer do nosso trabalho, o nosso sistema de processo eletrônico nos ajudou bastante. Ele permitiu, eu gostaria de falar um pouquinho dele, porque sem ele a gente não teria conseguido fazer da forma que a gente conseguiu fazer. Ele nos permite, hoje, gerar relatórios eletrônicos, e a gente conseguiu construir, com a ajuda do sistema do STI nosso, um módulo de gestão de processos em que esses relatórios, tanto o relatório quanto os módulos, eles nos passam informações atualizadas, né, em tempo real. Então, com isso, a Corregedoria conseguiu dar mais efetividade aos seus trabalhos. E aí, só um exemplo de uma das telas. A gente tem ali a mesa, não sei se eu consigo mostrar. Minha mesa, meu setor, e a parte do módulo de gestão. Esse módulo de gestão são só os processos. Nossos processos têm um martelinho, quando são prioritários. A pessoa abre, o servidor abre na mesa, se já tem um martelinho ali, ele já sabe que é um processo que ele tem que terminar logo, porque é um processo prioritário. E aí tem o processo em estoque, com prioridade de julgamento de 2017. Quando começou, estava bem devagarzinho ainda, agora o julgamento já tem mais processos, né? Em agosto, ainda não fechou o mês, vai aumentar com certeza. E aí a gente tem... Também nesse módulo, a gente tem o acompanhamento por relator. Então, aqui, esse relator, o azulzinho, são os processos prioritários que ele já julgou esse ano. O verdinho é o que está na pauta. O amarelinho é o que está no gabinete dele. O vermelho é o que está com o Ministério Público de Contas. E essa parte cinza aqui são os que estão na área técnica e na Secretaria-Geral de Sessões para notificações e citações. Assim. E aqui temos uma distribuição de processos por setor e por classificação, aqui embaixo. Então, esse quadrado grande é porque aqui existe maior concentração de processos. Os setores que têm pouco processo, eles aparecem bem pequenininhos aqui. Aí são os relatórios que a gente consegue tirar por mês, junho, julho. E aí, por fim, gostaria de falar da visão da Corregedoria. A Corregedoria, depois que nós fizemos esse trabalho de correição, houve uma mudança de paradigma, houve uma mudança de cultura no Tribunal de Contas. A imagem da Corregedoria mudou. Era um setor que, como eu disse no início, as pessoas olhavam e falavam: Corregedoria, punição, é PAD, sindicância. E hoje não. A Corregedoria hoje ela é reconhecida como um setor que colabora para o alcance da eficiência do tribunal. Ela é parceira do presidente, porque a gente está ali para identificar os gargalos. Esse sistema de gestão que eu mostrei, ele nos ajudou muito a identificar quais setores que estavam com uma produtividade boa, qual setor que estava tendo uma dificuldade, o que a gente pode fazer para esse setor melhorar. Vamos lá, vamos conhecer a realidade melhor. E essa mudança de cultura também gerou uma maior participação da Corregedoria em comissões e reuniões. A Corregedoria passou a ser lembrada, eles lembraram que a gente existia. Existia não só para correr atrás da parte disciplinar, né? E houve maior controle dos atos, né? Até mesmo por conta dessa correção de controle de prazos, houve uma maior valorização da Corregedoria. E é isso. Obrigada.